A paz de Deus e a paz do Senhor Jesus. Estou aqui, vosso irmão em Cristo, irmão Lorival, também faço parte ali da Comunidade Cristã do Brasil. Os irmãos estão vendo aqui, Congregação Cristã no Brasil aceita. Hoje, nos dias de hoje, irmão, muitos estão realmente atacando o ministério da congregação. Mas, irmão, vamos falar da congregação? Bom, na verdade, nós somos de origem da congregação. Até essas pessoas que criticam a congregação, que hoje estão chamando ela de seita, era de lá, vivia nessa doutrina, mas de hoje diz que encontraram o novo Cristo, né? Descobriram que nunca falaram de Jesus na congregação. Estranho, né? Que pessoas ficaram 20, 30 anos na congregação e nunca ouviram falar de Cristo, né? Claro que ouviram falar de Cristo, né? Nenhum ministério ele faz concerto com o ministério. Ninguém fala assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo tem batismo no Pai, Filho e Espírito Santo. Ou será que foi batizado em nome da Congregação Cristã no Brasil? Tem batismo, né? Assim por diante, né? Não é verdade. As pessoas é anunciado o Cristo. Eu creio que na Assembleia, na Deus Amor, todos esses ministérios é anunciado o Cristo, né, irmão? Nós temos diferença de liturgias, né? Ensinos, regras internas, ensinamentos internos, cada denominação tem as suas. E a congregação teve muitos dissidentes, irmão, né? Alguns falam, questão, irmão, com pessoas que, esse tipo de historiador assim, que procura ver as igrejas. O fundador da congregação, Luiz Francisco, não fundou a congregação. Na verdade, ele veio a falar do evangelho, do movimento, que junto com os outros ali da Rua Azul, veio para aqui pela América, mas surgiu. Dizem que era reunido em nome de Cristo e tal. Por muitos anos, por isso, igual na Argentina também, teve o ministério também, a Assembleia Cristã. E era a congregação, não era a congregação. Na verdade, foi em 1936, segundo o historiador, tem até um irmão que procura sobre isso, Itamar Coutinho, né? Ele fala, em 1936, Luiz Pedroso, o primeiro presidente da Assembleia da Congregação. Irmão, sim, vamos dizer que elas têm, desde a fundação, vem aqui congregação. Não foi, mas que seja, né? Mas a própria congregação, ela teve outras dissidentes. Primeira dissidente é Renovada Cristã, acho que em 1954. Tem umas 6, 7, 8 dissidências, irmão. Mas ali foi assim, pessoas se reuniram e se acharam que não poderiam ficar mais lá, porque não concordava com a doutrina e tal, montaram um ministério, né? Mas e a comunidade? Vocês não são de lá? Não, a comunidade, nós éramos de lá, sim. Alguns, eu mesmo nem falei que é para a congregação que ia sair, porque não tinha ministério, nunca fui ter... Era apenas um músico, um instrutor, e eu achei muito bonito o trabalho do Ministério de Jandira na época, né? Que era de resgate, ajudar, né? A obra do amor, misericórdia. Foi um movimento interessante, mas já teve outros dissidentes. Tem a MCCB, tem uma igreja, Congregação Cristã, Sétimo Dia. Irmão, tem um monte. Mas o nosso trabalho é diferente, né? É um trabalho que ainda procuramos nessa parte sobre o resgate. Mas isso não tira o mérito do que nós éramos de lá. Se a congregação aceita, todo mundo está não aceita, irmão. Na verdade, antigamente, né, pelo o movimento de crescente da congregação, nós chamávamos aquelas outras pessoas dos ministérios de seita. Isso é uma verdade, né? Não adianta os irmãos querer falar, falava das seitas, né? Tem ensinamento, fala sobre isso, e era normal, é uma igreja fechada, irmão. É uma igreja um pouco exclusivista, assim, né? Assim, entre eles. É certo ou errado, mas todo ministério é assim. Davi Miranda falava para que o único batismo que era válido era da Igreja de Deus do Amor, que era feito no rio. Águas correntes, os outros faziam piscina. Cada ministério conta uma história. Cada um, as igrejas tradicionais antigamente, os pastores também diziam que a igreja dele que é a certa. E sempre teve essa história que é a certa. Quem vai falar que a igreja do outro é a certa? É falar, então eu vou para aquela igreja. Então alguns líderes têm essa mania de falar que a igreja dele está certa, que está dentro da verdade da Escritura. Isso aí é uma questão religiosa. Mas e a alma que creu em Cristo? Eu não fiz concerto com a congregação.
A congregação nunca fez um concerto com ninguém. Ela anunciou Cristo, né? Anunciou Cristo. A pessoa creu em Cristo e é batizada em nome de Jesus. A pessoa crê. Ah, mas eu fui pela emoção, né? Irmão, é anunciado Cristo. Se vai por emoção ou não, a pessoa tem entendimento. Foi anunciado que Jesus é o Salvador, que Jesus veio, o Filho de Deus, morreu, foi julgado, foi sentenciado, foi pendurado no madeiro da cruz, deu a sua vida, ele dizendo que ele ressuscitou também. Então é isso que é anunciado. A pessoa crê no Cristo, que ele morreu e ressuscitou, e que ele é o Filho de Deus, e que ele veio com o propósito de salvar o homem, salvar todos aqueles que crêem nele. Então nós cremos em Cristo Jesus, fizemos um concerto, né, pelos ministérios que era, enfim, na congregação. Isso é óbvio, não só eu, acho que Isaías, todo mundo que é da comunidade, era da origem da congregação. Mas alguns pessoal, para falar da congregação, porque dá bom, irmão, falar da congregação da Ibope. É um ministério que tem 4,5 milhões de membros, muita gente. Então, o que você fala da congregação, aumenta os likes aí, aumenta tudo, né? Uma parte que vão assistir, que são os irmãos desobedientes, que o ministério fala para não assistir os vídeos dessas pessoas. E outra parte é os rebeldes que estão lá, que não concordam com o ministério da congregação. Então, de um jeito ou do outro, agrada, né? É como o time de futebol que tem uma torcida, né? Tem os que torcem e os que são contra, né? Então, é isso. Tem uns que são a favor da congregação, torcem para a congregação, e outros que são contra. Mas há uma preocupação, porque a congregação sendo uma seita, muitas pessoas, ministérios serão seitas, né? E essas pessoas vão para onde? Para outras seitas aí, igrejas reformadas, né? Porque se formos olhar assim pela história, a igreja oficial é a romana, católica romana. O próprio cristianismo era chamado de seita no tempo de Jesus, que o judaísmo, a religião oficial, e os seguidores de Cristo era de uma seita. Então você chama de seita, mas surgiram muitas seitas desde o tempo do cristianismo. E eu queria relatar sobre isso, né? Congregação é uma seita? Olha, nos primeiros séculos do cristianismo, proliferaram dezenas, vamos dizer assim, de seitas, né? Seitas cristãs, que foram consideradas heréticas. Havia heresia naquele tempo, pelos pais fundadores da igreja, também chamados pais apóstolos. No princípio do cristianismo, essas seitas seguiam uma linha gnóstica, né? Palavra essa que significa conhecimento com grande dose de imaginação. Elas procuravam, né, racionalizar e conciliar os ensinos bíblicos em função da perspectiva de um platonismo exacerbado. Algumas das antigas heresias defendidas pelas diversas seitas era de cunho soterológico, cristológico e trinitário. Elas estavam preocupadas em entender como a natureza humana e a divina se relacionavam na pessoa de Jesus Cristo. Então as pessoas procuraram, irmão, ir além da Bíblia. Pronto, deixa bem claro. E além das escrituras. Então eu queria entender mais. Parecia que o pessoal da Torre de Babel queria conhecer a Deus, queria ir além, quer saber a relação entre o homem e Deus, entender. Então as pessoas procuraram entender. Então começou a surgir movimentos, né? E algumas antigas heresias defendidas eram essas daí que foi falado. E as antigas, né, cristologias podiam ser agrupadas em duas classes. A primeira negava a humanidade de Jesus Cristo, olha aí, né? Que não crê que ele veio de Maria Virgem, carne. Esse ponto de vista era defendido pelas seitas docetistas, apolinaristas e antiquianistas. Você vê, irmão, estou lendo aqui um artigo que fala sobre isso. Aí fala, a segunda negava a divindade de Jesus Cristo. Esse ponto de vista era defendido pelas seitas dos abionistas, os adocionistas e os arianistas. O irmão, para você ver
chamam uma congregação de seita, no passado surgiram tantas, né? Há uma igreja que está procurando focar em falar de Cristo, falar do Salvador, onde canta louvores, onde fala do nome do Senhor Jesus, procura falar sempre na pessoa do Senhor Jesus nos seus cultos. A gente lá, a gente sabe que a gente diz que a gente tem o mesmo padrão que eles, né? Aí fala, esse já que a Roma Papal. Aí que começa, irmão, as coisas. A partir do Edito de Milão, editado no século IV por Constantino, o cristianismo apostólico transmudou-se radicalmente para o catolicismo romano, tornando-se a religião oficial do Império Romano. Pronto, o resto tudo é seita, irmão. Surgiu o catolicismo, a religião oficial. Imediatamente os bispos de Roma tornou-se uma figura proeminente, uma espécie de primeiro-ministro de assuntos religiosos. Nesses mesmos séculos, com apoio dos imperadores romanos, o catolicismo começou a realizar as suas primeiras perseguições contra as seitas cristãs. Então, é isso que quer dizer como seita, a própria seita romana, né? Vamos dizer assim, que se intitularam como igreja primitiva, né? E começaram a perseguição. Então, esse negócio de seita vem antigamente. Agora, eu falei isso aqui só para a gente conversar um pouco. Mas a congregação é uma seita? No meu modo de ver, não. Vou até fechar aqui, irmão. Nem vou ler mais esse artigo. É uma seita? Eu creio que ela não é uma seita, meu irmão. Ela é uma denominação oriunda. Por mais que os membros da congregação queiram negar, ela veio de um movimento que teve ali da Rua Azusa, né? Eu vou falar de cabeça. Rua Azusa, mais ou menos, vou entender assim... o povo americano não tinha muita liberdade dos negros, né? Os negros não entravam nas igrejas, não tinham os brancos. Havia um racismo, irmão, né? Isso aí é uma coisa antiga, se bom ler, acontecia isso aí. Alguns dizem, isso é verdade, que o Iracema era negro, não podia entrar naquela igreja também. E se ia ficar lá de fora. Diz que ele queria falar do evangelho, colocou lá subia no caixote e pregando a palavra lá. Pregando, e surgiu um movimento pentecostal, onde falava do Espírito Santo, falava dom de línguas, né? Falava também milagres, cura, maravilha. E as igrejas estavam engessadas, né, irmão? Você lembra que o catolicismo surgiu as igrejas luteranas, as igrejas presbiterianas, mas naquele jeitão de sabedoria da Bíblia, mas todo mundo cá, né? E surgiu o movimento pentecostal, o pessoal mais no glória, glória, que era bem diferente. E Luiz Franciscon era um pastor presbiteriano, pastor, era um escravo, diácono, pastor, não importa aí. Ele ia nos outros ministérios, né? Ele tem uma parte pessoal dele sobre ele não aceitava o batismo por aspersão, isso é coisa dele lá. Aí ele foi que se batizou, né, na forma por imersão. Mas dizem que Luiz Franciscon foi numa reunião cristã onde um pastor, chamado, acho que é Drummond o nome, tinha ido também nesse movimento pentecostal da Rua Azusa, com ele o Sermo e os dons do Espírito Santo, e ele foi e gostou, e junto com esses irmãos vieram todas as pessoas aqui para o Brasil. Aí surgiu o pessoal da igreja da Assembleia, os dois suecos, né? Que foram na igreja batista que existia lá, falaram dessa parte do Espírito Santo, da parte dos milagres, cura, e eles creram, um grupo lá, acho que 19, e teve lá, surgiu a primeira igrejas, a Assembleia Cristã ali, fruto desse trabalho da Rua Azusa. Esse trabalho da Rua Azusa já vinha bem anteriormente a isso, né? O movimento existia, eu não sei falar o nome dele lá, é um movimento que existia também, que já era para esse processo que terminou no movimento pentecostal. E a congregação veio desse movimento. Só que ela foi se afastando, né? Ela foi crescendo, o seu trabalho agradou, ela foi se afastando, e ela criou o seu exclusivismo próprio. Não tinha como ela se unir aos outros ministérios, porque os padrões dela foi mudando, né? Nessa parte, crendo nas escrituras também, crendo nos dons de Deus, crendo em milagres, né, curas também, tinha muita coisa maravilhosa com seu fundador, os princípios da igreja assim, e lógico que ela foi se tornando um pouquinho tradicional,
modificando, e hoje ela é bem diferente do que ela era antigamente, né? Se for pegar essa geração de hoje, não é igual a geração do meu tempo, o que era do meu tempo do outro também era diferente. Então há diferença. Na própria congregação, uma mudança, irmão. Uma própria mudança até chegar nos dias de hoje. Isso faz parte, é normal, conforme a população vai mudando, o conhecimento, o jeito, a cultura, costume, e algumas coisas vão se modificando, é normal isso aí. Então a congregação era uma igreja tradicional igual às outras. Se era uma seita, a Assembleia é uma seita, todo mundo é uma seita, Deus ama uma seita, todas as pessoas é uma seita. Mas por que chama ela de seita? Não, porque ela tem a doutrina, mas não sei o quê, porque ela segue os padrões da palavra com revelação. Ué, o pessoal dessas igrejas vai lá, pega uma passagem bíblica, né? Ele prega a palavra, ele pega a passagem bíblica, vamos dar um exemplo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Assim poder deitar, verdade. Logicamente, se você for pregar aquela palavra, você vai ter que entrar na história, né? daquele personagem. Quem é o Senhor meu pastor? Quem está falando? Era um salmista. O salmista, ele pegou a referência, escreveu o livro de Salmos. Quer dizer, é uma palavra mais didática, né? Eles falam uma palavra didática, mais com explicação, né? E o pessoal da congregação sempre foram desse jeito. Era uma palavra com mais inspiração do Espírito Santo, com mais explanação, vamos dizer assim, falando diretamente, como a pessoa que está sendo usada por Deus, pregando a palavra de uma forma um pouco mais atualizada, né? A homilia, o que ele falava é mais atualizada. Isso aí, em relação aos outros ministérios, é diferente. E por causa disso aí, se chama congregação de seita. Eu aprendi desse jeito. Eu entendo desse jeito. Eu escuto esses grandes pregadores, fala bonito, cheio de coisa, né? Mas se você começar a pesquisar em cada pregador, você vai ver contradições do que eles falam. Num momento eles falam, né? Quando eles surgem, né? Com esse grande movimento desse tempo agora, surgiram aquilo assim, a salvação é mediante a fé, né? 2 Efésios, não há nada que você possa fazer para merecer essa salvação, para ter direito à vida eterna, não há nada que você pode fazer, porque Cristo fez tudo por nós. Então você tem que crer em Cristo, mediante a fé, crer no Senhor Jesus, né? Obras não salvam ninguém. A Bíblia não falou que obra não salva, mas depois que você é um salvo, você tem que andar vamos dizer assim, nas boas obras cristãs. Agora você faz obras não porque para ser salvo, mas porque é um salvo. É questão de interpretação. Mas as pessoas falam, se aquele irmão lá fica fazendo boas obras para ser salvo. Não, ele já é um salvo. Se ele já fez um concerto, se ele já se batizou e crê no Senhor Jesus, já teve aquele primeiro estágio de salvação. Eu creio na primeira salvação, que é aquela do sacrifício de cruz, do sangue de Cristo, e perdoa os pecados, né? Quando nós cremos, tudo, nossa família transformada, regenerada, pelo trabalho do Espírito Santo, a fé de ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus vem, nos transforma, nos regenera, nos muda, e nós cremos e batizamos, mas somos salvos todo dia, né? Em nossa vida cristã, até a salvação final, né? Na glorificação, que a Bíblia fala. Agora, irmão, 4,5 milhões de pessoas, fora os dissidentes que tem por aí. O Ministério Nacional cresceu muito, né? O Ministério cresceu muito. ICC também, daquele lá de irmão, acho que o Toniel cresceu muito. Muita gente lá. Quantos batismos esse pessoal estão fazendo também? A comunidade também com batismo. Agora, essas pessoas que estão lá, estão numa seita, eles não têm um verdadeiro evangelho, e agora surgem as pessoas que têm um verdadeiro evangelho. Daqui a pouco chega aquele padre da igreja católica lá, eu não sei, é padre Ricardo, né? Ele vai falar, a Bíblia foi feita para católicos, para católicos, e os protestantes se apoderaram da Bíblia. É isso que eles vão falar. O canão bíblico foi feito pela igreja católica. Eles vão falar isso aí, sei lá, os bispos se reuniram, aquilo outro. E agora estão falando da Bíblia, sendo que a Bíblia foi feita para católicos.
Aí depois ele fala assim, que o verdadeiro evangelho é crer na igreja, não é crer na Bíblia, não é crer mais em Deus. Então cada ministério tem o seu jeito de falar e de crer. E alguns se diz que são religião oficial. Agora chegam um monte de pessoal que são fruto da reforma protestante, fruto da desavença que teve entre aquela igreja ortodoxa do lado, que foi a primeira dizenda católica, que é do aquele rei inglês lá que queria casar e a igreja católica não permitia. Aí surgiu aquela primeira dissidência, separaram a grande igreja, essa formada que é da católica romana, com a outra igreja ortodoxa anglicana. E dali surgiu também os grandes movimentos, vários reformadores, várias pessoas que discordavam do ensino católico. Surgiu Lutero, né? Chamado Padre Martinho Lutero, surgiu a reforma protestante, depois surgiu o João Calvino, surgiu outros reformadores, e durante esses anos todos surgiu várias pessoas com diferença ou mudança, teve guerras, teve matança, teve um monte de gente em nome da fé da religião. Pessoas se degladiaram, tiraram a vida um do outro em nome da religião. Por séculos a igreja andou tirando sangue, matando, em nome de Cristo, matando. E surgiu essa reforma, que surgiu o movimento protestante, surgiu depois o aperfeiçoamento do povo evangélico. Agora o povo evangélico está dividido, porque a reforma acabou cada um seguindo uma questão diferente. Pode ver que cada ministério não é igual um ao outro, sempre tem diferença. Aí surgiu os movimentos neopentecostal, com pentecostal, os tradicionais, igrejas reformadas. E agora surgiu essas igrejas que falam que tal ministério é uma seita, né? Irmão, tudo é chamado de seita. Surgiram vários momentos chamados de seita. E quem é eles para dizer que é a igreja que pode dizer assim, essa é seita, aquela não é seita, aquela não é? Que autoridade apostólica tem essas pessoas? É a mesma autoridade que você tem de crer nas Escrituras, e crer nos apóstolos, e crer em Jesus Cristo, e crer na Bíblia Sagrada, e interpretar segundo o Espírito Santo de Deus, da graça dele dá a nós entender. Congregação é uma seita? Se a congregação aceita, todo mundo é seita. E esses que estão falando mal da congregação, pior ainda, mais quando aceita. Então, eu não concordo. Congregação é uma igreja também, fruto da reforma e também do trabalho pentecostal da Rua Azusa. E os dissidentes também seguem o mesmo caminho. Irmão, isso apenas dá ibope na internet. Isso enche os bolsos dessas pessoas aí, enriquece essas pessoas aí. Essa é o bate-papo que eu queria falar com você, é uma manifestação. Congregação cristã é uma igreja cristã, igual as dissidentes, que também é igreja cristã. Claro que eles reclamam, falam, eles saíram de nós, não era de nós, porque... Não, irmão, o mundo das igrejas evangélicas é assim, né? Ninguém gosta que saia daquele lugar, quer que fique tudo lá, né? Mas não existe isso, irmão. Já existiu a reforma protestante, porque as pessoas já não se entendiam. Os pais das igrejas morreram, surgiram um monte, como eu li ali, um monte de igrejas, um monte de pessoas, pensamentos de heresia, pensamentos diferentes, movimentos gnósticos e outras coisas aí que, se a gente for entrar, a gente vai acabar até desacreditando em Cristo Jesus. Mas você creu em Jesus Cristo. Eu criei em Jesus Cristo. Eu fiz um conselho com o Senhor Jesus. O que manda é a minha fé. Não é o que os outros falam, não. É o que eu creio. Você crê realmente no Cristo Jesus? Você crê mesmo que é o Filho de Deus? Você vive um conselho com aquela convicção que Ele é o Messias, que é o Salvador? É isso que importa. Eu prego Cristo ressurreto, é isso que importa. Né? Se você entrar nessas contendas vãs, você vai ver que um ministério vai falar que ele batismo do outro não serve porque ele falou na forma trinitária, só em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele vai falar, não, tem que falar na forma quartenária, em nome de Jesus, ter batismo em nome do Pai, em nome de Jesus Cristo, ter batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E outros querem batizar só em nome de Jesus. Existe um movimento aí, unicista, no nome de Jesus, não crê. Uns crê que Jesus é o próprio Deus encarnado, outros não crê que Jesus vem em carne. Cada um, irmão, inventa uma história, irmão. Né? Cada um inventa uma história. Cada um se diz dono da razão. Se você for estudar o fundamento desses ministérios, você vai acabar até desacreditando nas Escrituras. Então, tenha a Bíblia como a sua
regra de fé. Tenha as escrituras, são algumas histórias, dizem que alguns fragmentos se perderam, mas no todo, a Bíblia é a nossa regra, é a nossa bússola para chegar a Deus. É ela que indica o caminho, irmão. Denominações, ela leva o homem distante de Deus. Quando você começa a defender a denominação, você deixa de negar Cristo. Você não fala mais de Cristo, né? Você não fala mais de Jesus, não fala do Salvador. O ministério que está aqui, que está uma igreja bonita, não salvou ninguém. Mas as pessoas pregam lá dentro, né, que Cristo salva, né, e cantam louvor que Cristo salva. E nós também, que chamam nós de dissidentes, né? Pode falar o que quiser, não estou um pouco preocupado com isso, se chama de dissidente ou não, né? Nós pregamos Cristo também, que Cristo nos salva, né? Que Cristo é o nosso Salvador, né? E cada errinho que uma pessoa dá, um errinho que eu der, eles fazem um cavalo de Troia para acabar com a vida daquela pessoa cristã, né? Porque nós somos sujeitos a falhar, né? Nós somos capacitados, nem todos nós, porque Deus deu os dons aos homens, uns da sabedoria, não é todos que têm a sabedoria, né? Da ciência, então tem vários dons. Então claro que algumas coisas eu sei por experiência, né? Outras coisas Deus dá entendimento, é assim que vai acontecendo com cada um. Mas uma coisa eu falo para você, eu creio em Cristo, eu creio no Salvador, eu creio no Messias, eu creio, quando eu me batizei, eu me lembro muito bem que foi anunciado Jesus Cristo, eu criei no Senhor Jesus, eu tive aquele propósito, eu imaginei Jesus naquele sofrimento, Jesus crescendo, a missão de ser o Filho de Deus, depois chamando os seus discípulos, tornando apóstolo, falando das coisas de Deus, ensinando, praticando amor, fazendo os milagres, tudo aquilo que a Bíblia relata, eu criei naquilo lá, irmão. E quando eu fui naquele dia que eu me batizei, pois eis a água, Felipe e Eunuco, né? Eis a, o que te impede de batizar, né? Você crê no Senhor Jesus do fundo do seu coração que ele é o Messias? Foi isso que eu pregar para mim, eu criei, né? Então, eu continuo crendo em Cristo. Se eu voltar para lá, creio em Cristo. Se eu não estiver lá, creio em Cristo, porque não é a denominação que eu me converti. Converti ao Senhor Jesus, porque foi pregado isso para mim. E lá se prega Jesus, como se prega numa Assembleia de Deus, se prega Jesus na Deus Amor, ou se prega de Jesus nessas igrejas que chama de dissidente. Nós pregamos a Cristo e cremos em Cristo. Essa história de seita, irmão, é um prato cheio para atrair os nécios, né? Para atrair os despreparados, né? E dá muito like, viu? Dá muita visualização, né? Mas traz muita insegurança. Pessoas que não estão preparadas acabam desviando. Eu passei tantos anos, agora que estou conhecendo o verdadeiro evangelho. Qual é o verdadeiro evangelho que você está conhecendo? O verdadeiro evangelho é crer no Senhor Jesus. Se você crê no Senhor Jesus, crê em Cristo, você ama o teu irmão, você ama o teu próximo. É difícil, viu? É difícil. Crer em Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo a ti mesmo, é uma missão difícil. É tão difícil a gente amar o próximo, né? Como a nós mesmos, né? Você acha? Amor ao próximo? É difícil, né? Esses 2 mandamentos é muito difícil praticar. Jesus resumiu ele em 2, mas para praticá-lo, amar o teu próximo, o teu irmão, tem pessoas que desprezam um ao outro, é uma guerra religiosa, é irmão contra irmão. Você acha que está praticando o amor? É cada um ministério querendo acabar com o outro. Aquela igreja está se acabando, saíram tudo de lá, estão tudo indo para outra igreja, estão tudo lá, olha, lá está acabando, se batizaram 10, sendo o quê? Irmão. E essas pessoas só ganhando dinheiro nas suas custas e vocês não percebendo. Paz de Deus. Deus abençoe. Pode me criticar, não ligo não. Pode falar que eu não entendo nada, estou nem aí, estou nem um pouco preocupado. Eu estou preocupado com o que Cristo pensa de mim, que está no meu coração, que estou preocupado. Que as pessoas falam, pessoas que frequentaram tantos anos lá, e hoje estão arrotando santidade e arrotando sabedoria. Do quê? Para pregar o quê? E eu cuidado, hein? Vamos pregar dízimo para você, viu? Paz de Deus, meu irmão. Deus abençoe.